Olá, nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre estratégia. Por que é preciso escolher uma estratégia? Como escolher a melhor estratégia para você? Porque a estratégia pode mudar dependendo das habilidades que você tem, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, dependendo de quanto custa o seu produto. Então vamos passar rapidamente algumas questões referentes à estratégia para a gente entender melhor. Eu não sou uma pessoa acadêmica, tá? Na verdade eu sou uma pessoa bem prática, direta ao ponto. Eu não vou ficar aqui divagando em conceitos de estratégia. Eu prefiro dar um exemplo, tá? Imagina que por um motivo qualquer você tá no meio de uma mata, né? Você tá perdido lá, tá começando a escurecer e a temperatura tá caindo, você tá com muito frio, tá começando a ficar difícil manter o corpo quieto, né? Ele começa a querer tremer involuntariamente, você tá sentindo muito frio e fala, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Então você tem um objetivo, que é, eu preciso me aquecer. E aí você começa a pensar, tá? Ter pensamentos estratégicos mais amplos de como fazer isso. Então será que eu consigo matar um animal e fazer um casaco de pele? Será que eu encontro uma caverna e tento entrar lá pro fundo e fico mais protegido? Ou seria melhor tentar fazer uma fogueira? Então, pensamento estratégico é algo mais amplo que você tem para chegar num objetivo que já esteja claro. O objetivo aí, no caso, é não sentir frio, ou então é ficar mais aquecido. E aí você começa a ponderar, bem, um casaco, eu vou ter que enfrentar um animal, pode ser que eu encontre um animal perigoso, esquece casaco, animal, não vou por esse caminho. Você pensa, caverna, é a mesma coisa, pode ser que eu encontre, pode ser que eu não encontro, talvez tenha um animal lá dentro, é arriscado. Enfim, eu acho que eu vou fazer uma fogueira, porque além de me aquecer, eu consigo luz também, enfim, é fogueira. Então, pensamento estratégico, você de forma mais ampla, sem entrar nos detalhes, você já vai tirando algumas coisas ali que, enfim, aquilo não é pra você e você não se sente à vontade com aquilo. Então, a partir do momento que você determina a sua estratégia de forma mais ampla, você passa a observar o que é que você tem ali de fato para conseguir executar e chegar no seu objetivo final. Então, vamos supor que você tem um machado no meio dessa floresta aí, e você pensa, eu vou precisar de um machado para cortar lenha e vou precisar fazer o fogo. Então, é isso que eu vou precisar fazer e é isso que eu tenho também. Então, você junta o que você tem com o que você vai precisar fazer, de forma bem ampla também. E começa, nesse passo, a já ter um senso de organização. Qual é o passo a passo lógico que eu preciso seguir para fazer uma fogueira? Qual é o melhor caminho possível? Será que, se eu fizer um fogo bem pequenininho, só para começar, deixo lá queimando, vou para dentro da mata buscar mais lenha e volto para alimentar esse fogo, será que seria a melhor tática? Talvez não. Pode ser que quando a gente retorne, o fogo, como ele estava pequeno, frágil, ele se apagou. E aí nós vamos ter que fazer fogo novamente. Fazer fogo não é uma coisa muito fácil. Então a gente pensa, bem, será que tem outra forma mais otimizada de eu organizar esse passo a passo, de forma que eu tenha menos trabalho ou ainda o mesmo trabalho, só que eu consiga resultados otimizados? Então você pensa, bem, se eu afiar o machado primeiro, deixar ele bem afiado, eu corto lenha com mais facilidade. Então aí eu entro na mata, corto toda a lenha que eu consiga carregar, e aí sim eu faço fogo. Enquanto isso eu tô lá monitorando, e aí não vou fazer um foguinho, vou fazer um fogão. Então a parte tática tem a ver com você observar o que é que você tem, e organizar isso num passo a passo lógico. Um passo a passo lógico e otimizado. Isso tudo que nós estamos falando aqui está ocorrendo na sua mente, tá? Um planejamento, você está pensando o que fazer. Partindo de um pensamento estratégico e a tática está logo abaixo, tá? É o detalhe da estratégia. Como nós vamos organizar as coisas para conseguir chegar na estratégia que nós determinamos, o caminho que nós escolhemos. E aí nós entramos então na parte operacional, que é o detalhe do detalhe, né? É o detalhe da parte tática. Como eu vou afiar meu machado? Como eu vou cortar essa lenha? Como eu vou fazer esse fogo? Então o que é importante entender é que a estratégia é algo mais amplo, tá? Você quer fazer uma fogueira. A parte tática é algo intermediário, onde você determina ali o que você tem e como organizar isso num passo a passo organizado. Afinal de contas, a gente poderia ter feito um foguinho, saído pra mata e voltado, e poderia até ter dado certo. Só que o risco é muito grande. Se você alterar a sequência de poucas coisas daquilo que você está fazendo, você consegue diminuir o risco e otimizar a execução daquilo que você está pretendendo fazer. Isso que é importante ser entendido na parte tática. E por último, a parte operacional, que seria a execução dessas pequenas tarefas, desses pequenos passos. Simples assim. Então, de forma geral, tá? A estratégia é você procurar o melhor caminho possível para ter o máximo de êxito nos seus esforços, para que você consiga chegar no seu objetivo da melhor forma possível. Por isso que estratégia não é algo absoluto, tá? Principalmente no marketing digital. Se eu falo para você, olha, você tem que fazer vídeos e você não sabe fazer vídeos, isso pode ser um tormento enorme. Evidente que você tem que evoluir como pessoa, né, nas suas habilidades, para você ter um leque maior de estratégias. Se fosse um caçador profissional que estivesse no meio da mata, talvez ele conseguiria um casaco, uma caverna e uma fogueira ao mesmo tempo. Mas o que eu tô querendo dizer é, a estratégia muda dependendo do que você tem a seu favor. Ela se relaciona, tá, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem. Então, para determinar qual é a melhor estratégia para você, você precisa de parâmetro, tá?
tá? A estratégia tem muito a ver com métricas no caso do marketing digital. Por isso, se você ainda não tem nenhum tipo de resultado, a estratégia de dar tiro para todo lado pode até ser a melhor estratégia até agora. Porém, é muito importante entender que estratégia não é algo mágico, tá? Que você vai seguir um passo a passo e vai dar tudo certo no final, porque depende se você sabe escrever bem, se você sabe fazer vídeo, se você sabe identificar o seu público. Nós vamos falar de todas essas questões aqui, que na verdade é algo que eu tô sempre batendo nessa tecla, né? Eu não me canso de falar que não existe fórmula mágica. Você tem que ter a sua contraparte, tá? Você tem que correr atrás do conhecimento, você tem que aprender cada vez mais no dia a dia e evoluindo com relação a esses conhecimentos, essas habilidades, para você destrancar novas portas aí, novas possibilidades. Isso não vai cair do céu, você tem que pagar o preço. E o preço é realmente essa contraparte de estudar, correr atrás, se qualificar, colocar a mão na massa, testar, errar. E esse é o intuito aqui do nosso curso, entender melhor, tá? Não é questão de vamos pegar uma estratégia e vamos executar. Pode ser que você escolha uma estratégia que não funciona para você, então é muito interessante a gente entender um pouco mais sobre como escolher estratégia, o que é essa questão da estratégia e separar essa coisa de resultado com confusão mental. Como assim, né? Às vezes você pode pensar, caramba, eu vou pegar, vou fazer um e-mail marketing assim, e aí eu vou, sequência de e-mails, vou mandar para lá. Só que você é uma pessoa que ainda não sabe escrever muito bem, ou então não conhece o seu público. E muitas vezes a gente escolhe a estratégia porque um guru falou, ou porque um amigo disse que funciona, e eles não estão mentindo, tá? Funciona. Só que funciona para eles, cada um é cada um. E nós precisamos entender, primeiramente, qual é a nossa, né? Uma vez que você entende qual é a sua, qual é a nossa, nós conseguimos ter uma visão melhor de qual o caminho mais coerente a seguir para aumentar nossas chances de conseguir resultados cada vez maiores. Então, mais do que te ensinar 5 estratégias, eu tô aqui para te ensinar a observar como escolher uma estratégia que funcione para você. Então, deixa eu dar um exemplo aqui sobre como você deve observar o seu atual momento para decidir a estratégia que você vai utilizar. Vamos pegar como exemplo alguém que realmente não tem nenhum resultado, está começando agora, seja como afiliado, seja como infoprodutor. O que é a coisa mais coerente a ser feita? Começar pelo simples, tá? O que é a coisa mais simples possível? Você gerar tráfego, né, através de anúncio, ou seja, volume de pessoas, e enviar para a página de vendas, direto, sem nada ali no meio, sem página de captura, sem nada disso, esquece. Enviar para lá. Ai, Faruque, mas aí vão bloquear minha conta no Facebook, o Facebook não permite. Calma, tá? Vamos supor que permita, porque tem formas de você clonar a página de vendas e colocar para você, depois nós vamos entender isso melhor, tá? Mas esquece isso por enquanto. Então, você envia essas pessoas para lá e mede quais foram os resultados. Então, por exemplo, se você gastou lá R$200 e conseguiu 10 vendas desse jeito, colocando pessoas direto lá para a página, você já tem um parâmetro, uma métrica. E aí você vai fazer o seguinte, vai deixar um pouco mais complexo. Vou colocar uma página de captura no meio. Agora eu vou enviar as pessoas para essa página de captura, capturar o e-mail delas e aí sim eu redireciono para a página de vendas. Opa, caiu. Agora ao invés de 10, quando eu invisto R$200, eu só estou conseguindo 5 vendas. Tá? Isso não é ruim. Você tem um parâmetro agora de que 5 pessoas estão comprando, mas pelo menos você está fazendo lista. Você está agora pegando o e-mail dessas pessoas. Então, nesse nosso exemplo hipotético, tá, poderia ter caído para 2 vendas. A questão é, muita gente já parte com a captura sem saber qual é a dinâmica de enviar direto. Porque se você está enviando direto e não está tendo conversão, então ou o anúncio não está bom, ou a página de vendas não está boa, ou então o público, o tráfego não está qualificado, não é um público certo para aquela oferta. Tem 3 pontos aí apenas que você precisa observar e descobrir onde é que está a falha. Agora, sem essa verificação, fica muito complicado você ter parâmetro para saber se está tudo certo antes de começar a aumentar a complexidade dos seus projetos. E muita gente faz justamente isso. A pessoa já começa com uma página de captura, já começa com uma sequência de e-mail muito longa, e aí a complexidade aumenta muito, fica muito complicado de você entender onde é que você está falhando. E por que as pessoas fazem isso? Porque ou elas estão seguindo fórmulas mágicas, ou então porque elas não acreditam, tá? Tem um mito de que não é bom, não é possível enviar direto e fazer venda. E isso é uma meia verdade, ok? A questão é que realmente não é bom você somente ficar enviando tráfego direto, mas para testar, para começar a estruturar as suas campanhas, a sua comunicação e até mesmo a estratégia de forma geral, você precisa inicialmente verificar o que é básico. Então, tráfego é um tráfego qualificado? As pessoas estão certas? Essa comunicação desse anúncio aqui tá bom ou não? E essa página de vendas, tá vendendo ou não tá vendendo? Porque se você tem um público correto, já alinhado com o anúncio e já alinhado com a oferta, vende, tá? Se você enviar tráfego direto, vende. E aí a gente volta, tá? Com relação a por que uma estratégia, né? Estratégia para quê? Não é isso? Afinal de contas, se eu tô enviando pessoas e tô fazendo venda e o ROI tá positivo, o retorno do meu investimento tá bom, para que fazer estratégia já que mandar direto funciona? Eu tô vendendo, tô lucrando.
lucrando. Então vamos entender justamente isso, né? Pra quê? Por que fazer coisas complicadas quando alguma coisa tá dando certo? Vamos entender isso. Pega lá o primeiro exemplo. Você tá enviando direto, tá? E aí conseguindo 10 vendas a cada R$200. Você coloca uma captura no meio e passa a ter uma queda de 50%, né? Agora tá vendendo 5. Mas você tá fazendo lista, e lista é aquilo, né? Uma vez que você conquistou aquele lead, você não paga por ele. Isso é uma das coisas interessantes de se ter uma lista, né? Além da audiência, do engajamento, enfim, depois aquele lead compra de você e você não tem custo. Mas vamos aqui aos números. Então, se eu tava investindo R$200 e tendo 10 vendas nesse nosso exemplo, e agora eu tô investindo os mesmos 200 e estou tendo apenas 5 vendas, isso me revela algo muito bom, tá? Que a minha sequência de e-mail tem que converter pelo menos mais 5 pessoas. E aí você tem um parâmetro a mais para poder testar. Se a sua sequência não tiver convertendo pelo menos mais 5 pessoas, não tá bom. Porque assim que você consiga fazer isso, o que você vai ter? É o cenário anterior, onde você investe R$200 e tem 10 vendas. Só que agora você tem leads capturados nesse caminho. Então, a partir desse teste do envio direto, você começa já a ter um parâmetro do desempenho da sua estratégia, no caso do seu e-mail marketing. Aí, no caso aí, né, tô pegando como exemplo o e-mail marketing, você vai então aprimorar a sua comunicação lá para conseguir pelo menos mais 5. E aí você vai igualar, como se você estivesse enviando no tráfego direto, fazendo a mesma quantidade de vendas, mas capturando e-mails. E aí que a coisa fica mais interessante ainda. Quando você fica expert nisso, você tem o seguinte cenário. Antes você enviava direto e aí a cada R$200 fazia 10 vendas. Agora você é expert, você entendeu o seu público, você aprimorou a sua comunicação e você envia para uma página de captura e além de capturar esses e-mails, agora você consegue fazer 15 vendas, ou seja, 5 a mais do que enviando o tráfego direto e ainda capturando o e-mail dessas pessoas. Então, espero que você tenha entendido todo esse exemplo. Estratégia serve para isso, tá? Você vai fazer, pega como parâmetro o que você faz enviando direto, porque afinal de contas, se você está enviando direto e já está tendo lucro, só compensa colocar uma estratégia antes, uma barreira ali e começar a deixar tudo mais complexo, se você conseguir, no mínimo, empatar esses números, ou então ultrapassá-los, né? Porque com o tempo, eu dei um exemplo aí de que quando você fica expert de 10, você passa para 15 vendas, além de estar capturando. Mas pode ser que você passe para 40. Então, assim, depende realmente da sua experiência, né, do seu conhecimento com relação à estratégia que você está implementando ali no meio, né, nesse intervalo entre o anúncio e a página de vendas. Então, num caso como esse aqui, fictício, o que valeria a pena é deixa mandando direto, porque aí você está gerando vendas, está lucrando, e enquanto isso você está desenvolvendo uma estratégia alternativa para conseguir pelo menos empatar e capturar esses e-mails. E num segundo momento, para otimizar, para além de capturar, você vender mais do que enviando direto para a página de venda. Você entendeu isso, né? E num caso contrário, né, fazendo uma analogia reversa, isso também se aplica. Se você está enviando direto para a página de vendas e não está tendo resultado, se você coloca mais barreiras ali, né, como a gente disse no primeiro vídeo, são várias conversões que você tem que fazer trabalhando com e-mail marketing. A pessoa tem que abrir o e-mail, ela tem que clicar no link. Então, se você recheia esse intervalo entre o anúncio e a venda, a página de vendas, com algo que você ainda não domina, né? Por exemplo, e-mail marketing, que é o que a maioria das pessoas fazem, isso piora as coisas. Então, primeiro você tem que ter uma visão clara, sem barreira. Estou conseguindo escolher o público correto para o anúncio adequado, que está alinhado com a página de vendas, porque quando se alinha isso tudo, as vendas acontecem. Sim, as vendas estão acontecendo. Opa, então vamos aprimorar isso. Agora, se nem enviando direto você está conseguindo, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso colocando ali no meio algo que, enfim, muitas vezes já não está alinhado com o público, nem com o anúncio, e as pessoas ficam se dispersando. E é isso que acontece na maioria das vezes. Então você paga anúncio, o pessoal está entrando na sua captura e por ali está ficando, né? O pessoal entra, a taxa de abertura cai muito, então a maioria das pessoas que poderiam já ter tido contato com a oferta nem chegam lá, porque quando chega no fim do e-mail marketing, por exemplo, pegando esse exemplo do e-mail marketing, a taxa de abertura está 10%, ou seja, 90% das pessoas que você poderia ter enviado para a página de vendas, você enviou para sua página de captura e por ali ficaram. E assim, fora a desistência de quem encontra a página de captura e fala, cara, eu não vou deixar meu e-mail aí não tô sentindo uma boa vibe, né? Porque a página não estava feita para aquele público. Então, vários já desistem ali. Dos poucos que entram, né, vão para a sequência de e-mail e não vira nada, porque está tudo desalinhado. Então, a complexidade está muito grande e aí a pessoa que faz isso sem a clareza necessária, ela fica perdida, ela não sabe nem por onde começar. Então, é aqui que a gente começa. A gente sempre tem que começar do mais simples para o mais complexo, porque afinal de contas, a estratégia que a gente escolhe, né, esse recheio que a gente faz entre o anúncio e a hora da venda, pode ser algo positivo que ajude, e essa é a intenção de se fazer uma estratégia bem feita, ou pode ser algo extremamente negativo, porque vai acabar sendo uma barreira ali entre a questão do lead que está a fim de comprar, e aí ele se esbarra com todo esse processo e vai ficando perdido ali no meio do caminho.
Então, no primeiro momento, é preciso fazer o mais simples possível e vende, tá? A questão é o seguinte, você tem que imaginar a estratégia como se fosse um veículo. Se você está começando agora e não tem muita bagagem, para que você vai comprar um caminhão para transportar, sendo que você não tem bagagem nenhuma? Essa bagagem que você tem serve talvez num carrinho popular. Então, você coloca a bagagem ali e vai. Conforme você vai entendendo o processo, ganhando conhecimento, aumentando a complexidade, aí sim, pode ser que você precise de um caminhão para conseguir colocar aquela bagagem toda, executar e, evidente, ter muito mais resultado. Agora, para se ter resultado de 5 mil reais, 10 mil reais, é muito tranquilo, tá? Fazer coisas simples e aí não precisa de estripulia. Uma vez que você consiga ser consistente na simplicidade, aí sim, você vai para o próximo nível. E é a partir desse ponto de vista que nós vamos pegar aqui o curso para fazer esse crescimento com relação à execução de algumas estratégias e crescimento de resultados, ok? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.